Bom, começando pela palavra peça, né? Eu acho que ela dá margem a 1000 interpretações. E depois que eu vi o filme todo, eu poderia entender como peça pedaços que se interconectam é uma peça, né? Porque em cada, vou chamar de set, né, que ele apresenta, é uma peça, estou chamando de peça, mas é um assunto para reflexão. E assim, falando da peça como um todo, né, é a mesma coisa que a Laís falou, eu teria tanta coisa para fazer que eu comecei anotando aqui, né, e aí depois eu pensei, não dá para anotar tudo, porque se eu tiver que anotar tudo, eu vou ter que assistir esse filme muitas vezes, né? Então, eu tenho que fazer um recorte disso aí, né? E aí, o recorte que eu fiz, eu anotei aqui esse monte de coisa, né? Eu não vou falar do formato, mas eu vou falar de uma das cenas. Ele falou assim, que me chamou a atenção, entre muitas, é o esgotamento da capacidade que eu fico de dizer as coisas. Dizer o quê? Né? Acho que o artista ele tem um pouco mais de sensibilidade mesmo para ver a poesia naquilo que assiste, né? Diferente da pessoa às vezes mais racionalista que vai pensar, o que é isso, né? Ou que é aquilo claramente. Então, eu vejo poesia em tudo, muita coisa, né? Já acho legal no início da tela, antes de começar a tela, que ele fala, vá no banheiro, pega pipoca, né? Tá convidando, é bem intimista, né? Você não fala para vai no banheiro, né? Então é uma coisa meio íntima, meio orientando a você, faça isso, põe o fone, faz o banheiro mesmo. Quantas pessoas o banheiro vira o lugar onde você tem o seu momento, né? Enfim. E uma tentativa de interpretar a vida, né? Esse negócio da fala mesmo, a arte, o teatro, o que a gente está fazendo, né? Como que através da arte representa a nossa vida e a vida que faz refletir, fazer algum sentido, né? Que sentido? Que é bem isso, tem hora que fala não faz o menor sentido, e aí a gente vê esse contexto nosso político, histórico, né? Mas agora falando peça, para mim me vem peça de teatro, a primeira coisa, peça é uma peça de teatro. E a questão da peça de pessoa, de partes, né? Peças. A gente partes. Então, quando me fala isso, vem isso, a peça do teatro e as nossas partes, peças. Mas a primeira coisa que me veio, assim, é como se ele precisasse reafirmar que aquilo é uma peça. Por quê? Nessa questão do virtual, como a Sol falou, parece um filme, né? Mas a peça tem o ao vivo, que está ali presente. Até uma coisa que depois eu anotei aqui que ele brinca muito, é essa questão do vídeo versus o ao vivo. A gente não sabe quando, por exemplo, eu fiquei me perguntando naquela parte se ele sai, se ele estava ao vivo saindo do carro, se ele estava ao vivo, ou se aquilo já era gravação. Então eu fiquei nessa, ele não coloca, a peça nos coloca nessa dúvida, né, do que é gravado e do que é ao vivo. E então eu acho que ele precisa reafirmar que aquilo é uma peça, porque a gente está nessa situação de virtual. E aquilo é uma peça porque ele extrapola a algo que um filme não poderia... Pode ser que tenha, né? Eu não entendo tanto de filme, assim, mas, em geral, o filme é aquela coisa distanciada, não pressupõe um... Tem filmes que sim, mas é uma pessoa assistindo, e aí dialoga também com a resposta dele, que é o teatro, uma pessoa fazendo, uma pessoa assistindo. Então, é como se ele precisasse reafirmar que é uma peça para não cair fosse um filme, ou como se fossem gravações. Me vem isso, assim, do título. Acho que é isso do título. Agora, em geral, eu fiz algumas anotações, como a Sol falou também, né? Não dá para anotar tudo. Eu precisaria assistir várias vezes. E eu acho que eu ainda não cheguei numa conclusão geral, né? Mas eu vou anotar umas coisas, pelo que eu anotei aqui. Então, primeiro ele nos recebe em sua casa, e me lembrou agora de uma peça que assisti que partia da coxia. Então, a casa é como se fosse a coxia. Então, ali ele já mostra que é um espetáculo, que ali é parte da arte, não é só um relato da vida ou
só impressões, né? Me parece como se ele estivesse mostrando a coxia dele. Não sei. Enfim. Então, eu achei interessante, né, ele apresentar isso, apresentar que ele estava em casa, ele vai nessa preparação. É quase como se ele estivesse preparando a gente também para iniciar um espetáculo. E, ao mesmo tempo, situa a gente, lembra... porque a gente está nessa situação, né, de pandemia e tudo mais. Então, acompanhamos a sua preparação, ele conversa com a gente, e aí nessa parte do banheiro, eu anotei aqui a parte da Maria, porque aí que ele começa a confundir, né? Então, até então, estava claro que ele estava falando com a gente. Aí ele já entrelaça as duas coisas, ele está falando com a Maria, que seria a analista dele, e aí depois a Andressa falando que já não era analista, então essa parte eu já não peguei. Primeiro ele estava falando com a gente, depois ele misturou como se nós fôssemos a analista dele. E é isso. Aí eu anotei mais aqui o vídeo versus o ao vivo, que mistura as duas coisas, né? Às vezes as duas coisas estão juntas, né? Mas um movimento geral em questão do tema, como ele vai encaminhando da morte para a vida, né? Que ele começa apresentando, ele precisaria falar dos mortos, e aí ele termina com a cena poética que é uma cena muito bonita, né? As suas duas oposições, não são oposições, né? Mas a morte e vida, virtual e real, eles dialogam também, né? Nessa questão da sociedade de espetáculos. Eu não li esse livro, mas como é forte mesmo. Será que essa parte em que ele vai abaixando, se desligar aqui, não tá, a gente morre? Porque é uma coisa que eu sinto mesmo, uma coisa que me marca também, né? Eu tenho muitas crises com a questão das mídias, porque eu não gosto, mas às vezes eu acho que eu tenho que estar, porque para desenvolver os trabalhos e tudo mais. E a questão do nome dele, né? Que a nome é a primeira coisa que as pessoas perguntam uma das outras, e aquilo já cria uma aparência, né? Uma primeira... como se o nome... O que o nome diz sobre nós, né? E aí ele brinca muito... Quer dizer, é sobre isso, né? Ele vai fundo nisso, do nome dele e desses dois personagens, essas duas figuras. Mas eu não anotei mais nada que isso. Deixa eu ver aqui. Em relação mais à forma, eu achei muito potente a tela preta com os sons, com os áudios, só a tela, porque é muito teatral, né, isso. Quer dizer, eu fico pensando no palco, como é forte você estar no palco, no blackout, e ouvir, né? Eu anotei aqui. Essa parte da bunda, do rosto, me remeteu muito ao Beckett, e agora, há pouco, eu não conhecia o ator, agora há pouco eu vi que ele tem, né, um pouco de influência do Beckett, e ali estava bem claro, não sei, me remeteu claramente, e o Beckett está ali, a referência é muito importante, né, porque ele extrapola mesmo, e eu não conheço muito, mas as peças do Beckett, elas são muito potentes, né, para a gente falar da realidade, extrapolar, né, assim, falar mais do que está em cena, não sei explicar. Aí eu anotei aqui também a questão da cena versus a vida, o que é cena, o que é vida ali dele. Fora a questão que ele traz da experiência dele, de pontos mais biográficos mesmo, da perda dos irmãos, da morte, da distância que a gente vive, a questão da mãe, né? A questão política, das mídias. Foram mais, assim, impressões mesmo. Né? Então, para mim, é uma outra coisa.
Eu acho que, voltando à questão do filme, né, eu tendo a chamar aquilo de filme, né? Eu acho que ele tem pegadas teatrais, onde, ora, ele narra, ele atua com naturalismo, ora ele vem com realismo, ora ele vem com uma pegada teatral. Então, ele é um ator de teatro, se vê perfeitamente, mas ora ele fala como se ele confunde para você exatamente pensar, ora, aqui ele está sendo ator ou ele está sendo, né, ele está sendo ele próprio, mas ele está sendo ator o tempo todo, ele está atuando o tempo todo, a meu ver. E aí eu pensei, a gente conversa o tempo todo com o analista. O analista é aquele fantasma que está no banheiro com você, está em todo canto. Então, assim, a gente confunde, né? Toda hora a gente está dialogando com o analista, porque esse é o processo da análise, é você se envolver e ir fundo, né? Então, eu acho essa coisa. Agora, acho que a diretora teve uma sacação muito grande, né? Eu acho que com as tomadas, por exemplo, não sei se vocês perceberam, quando ele vira de costa, quando ele está sentado na privada, a paisagem de fundo é uma cidade. Observem, porque é belíssima essa tomada, porque reflete, e aí ficam janelinhas, janelinhas como se fossem edifícios iluminados. Então, ele está de costa para a intimidade e de frente para a cidade. Né? Essa é eu acho que ela teve muito cuidado, né, com as imagens e com a própria linguagem do cinema, né, do filme. Aquilo, para mim, é um filme, né, teatral, porque ora, você tem, com aquele recurso pequeno, você tem uma cenografia ali, né? Você tem um recorte cenográfico. O banheiro é um lugar cenográfico. Então, eu acho que cada recorte daria uma crítica, cada recorte daria uma discussão, cada tema, cada assunto, cada filmagem. Eu acho que ali contém um monte de coisa. Mas eu diria que, assim, se a gente fosse imaginar um processo de escritura dessa obra, né, a dramaturgia desse texto e o processo de ensaio desse trabalho, a gente teria que começar, assim, primeiro se desobrigando de imaginar qualquer ideia daqueles processos tradicionais que a gente vê, né? Ah, aqui está o seu texto, aqui está a sua fala, o seu personagem, um cenógrafo, né? As minhas postagens do vocacional que estão ali com essas gavetinhas, né? E claro que isso tudo foi acontecendo junto, simultaneamente, né? Com certeza, se eu fosse começar hoje a nova edição do vocacional, a primeira coisa que eu ia fazer era não pensar com a cabeça de quem não tinha vivido a pandemia, né? Agora estamos vivendo, então é muito diferente, porque já é um outro lugar que o teatro está habitando e que tem que se apropriar, que não é do cinema e também não é do teatro ao vivo presencial. É essa potência aí, desses efeitos e ainda desse artefato, dessa coisa muito artesanal, dessa coisa muito sensível e dessa coisa muito mais porosa, aberta, desconcertante, que vem do teatro contemporâneo, assim, né? Então, se a gente fosse pensar nessas categorias, né, quais foram os cenários utilizados, né? Não tem mais um cenário, o cenário da peça é a cozinha, é o banheiro. E acho que as escolhas precisam ser feitas daqui a pouco também, né? Quando a gente vai desenvolver nosso trabalho mais autoral, as nossas pesquisas junto dos nossos coletivos, junto dos nossos interlocutores, assim, a gente vai ter que fazer escolhas. Mas eu acho que antes de fazer escolha, a gente tem que conhecer muita coisa, sabe? Para poder fazer escolhas conscientes, né? Assim, tipo... saber que existe tudo isso para não tomar aquilo que é a nossa verdade como a verdade absoluta, porque não tem o que é mais ou o que é menos teatro, tem maneiras inúmeras de se expressar, né? E acho que essa peça ela é um exemplo assim precioso do quanto todas essas categorias, né, tanto em termos de processo quanto em termos desse formato final, né,
estão procurando, assim, de alguma forma, explodir, né? Implodir, questionar, usar de uma maneira crítica, lúcida, acordada, aquilo que foi dito que eram as regras do teatro, né? E isso também é mudar o mundo.